Saudações, chamo-me Darcy Oliveira Ricardo, estudante no Instituto Superior de Comunicação e Imagem de Moçambique. Vou aqui apresentar a norma 15. Na presente estrutura temos a introdução, a norma aplicável, definições, reconhecimentos, mensuração, apresentação e, por fim, a imparidade. A introdução, a exploração e a avaliação de recursos minerais envolve várias fases. Fase inicial ocorre antes da obtenção dos direitos legais para explorar uma área, com exemplo, pesquisas iniciais e estudos. Fase de exploração e avaliação. Desenvolvimento de atividades para encontrar recursos minerais, exemplos, perfurações, análises geológicas. Fase pós-execuibilidade, quando já se sabe que é tecnicamente possível e economicamente viável extrair os recursos. Norma aplicável. A norma 15 recursos minerais, inspirada na IFRS 6, ela rege como tratar os custos incorridos durante a fase de exploração e avaliação dos recursos naturais como petróleo, gás e minérios, etc. Minérios, etc. O objetivo dessa norma é regular o tratamento contabilístico dos custos incorridos na fase de exploração e avaliação de recursos minerais como petróleo, gás natural, minérios e outros recursos naturais. Exploração e avaliação de recursos minerais é a pesquisa de recursos minerais após obter direitos legais para explorar uma área, incluindo a análise de execuibilidade técnica e viabilidade comercial da extração. A exploração e avaliação de recursos minerais inclui atividades após a obtenção dos direitos legais para explorar uma área, como estudos geológicos, perfurações exploratórias, análise técnicas e técnicas econômicas para viabilidade. Ativos de exploração e avaliação são os custos incorridos nessa fase que foram reconhecidos como ativos conforme a política contabilística da empresa. Ativos de exploração e avaliação são custos reconhecidos como ativos segundo a política contabilística da empresa, enquanto estiverem na fase de exploração ou avaliação. Dispêndios de exploração e avaliação são custos feitos antes de se provar que é viável extrair o recurso mineral. Dispêndio de exploração e avaliação são custos incorridos de se comprovar a viabilidade técnica e comercial da extração. Temos como exemplos os estudos preliminares, licenças iniciais, perfurações experimentais. Reconhecimento. Mesmo que pareça arriscado considerar estes dispêndios como ativos, a norma 15 permite isso desde que a empresa tenha uma política contabilística clara e consistente. Essa política esteja alinhada com as normas vigentes e com um quadro conceitual de contabilidade. O reconhecimento contabilístico, apesar dos riscos, a norma 15 permite reconhecer os dispêndios como ativos desde que haja uma política contabilística clara e coerente. A empresa detenha os direitos legais de exploração, sejam custos diretamente atribuíveis à atividade de exploração ou avaliação, e que não tenha ainda sido comprovados como economicamente inviáveis.
Quando se comprova que não há viabilidade técnica ou comercial, os ativos devem ser imediatamente desreconhecidos e reconhecidos como gasto no resultado do período. E tem o reconhecimento inicial, os ativos relacionados à exploração e avaliação de recursos minerais devem ser mensurados ao custo no momento do reconhecimento inicial. Os custos que podem ser incluídos: aquisição de direitos de exploração, estudos geológicos e topográficos, perfurações exploratórias a outros trabalhos relacionados à avaliação potencial do local. De acordo com a norma 15, os ativos de exploração e avaliação devem ser classificados como ativos tangíveis quando trata-se de bens físicos, exemplo, como equipamentos, instalações. Em ativos intangíveis, quando se trata de direitos ou concessões sem forma física. A classificação deve ser consistente com a natureza do ativo e não pode ser alterada arbitrariamente ao longo do tempo. Mensuração. O reconhecimento inicial dos ativos são mensurados ao custo. Exemplos de custos que podem ser incluídos: aquisição de direitos de exploração, estudos geológicos e topográficos e perfurações. Temos aqui a apresentação. Os ativos de exploração e avaliação devem ser classificados como ativos tangíveis, se forem bens físicos, como equipamentos; ativos tangíveis, se forem direitos ou concessões sem forma física. Essa classificação deve ser consistente, em paridade. A norma 15 obriga a fazer testes de imparidade sempre que houver sinais de que o valor do ativo pode não ser recuperado. Alguns desses sinais são: o prazo da concessão expirou ou vai expirar em breve e não será renovado. Não há planos de novos. Imparidade. A norma 15 obriga a fazer testes de imparidade sempre que houver sinais de que o valor do ativo pode não ser recuperado. Alguns desses sinais são: o prazo de concessão expirou, vai expirar em breve e não será renovado. Não há plano de novos investimentos em exploração. As pesquisas não encontrarão recursos economicamente viáveis. Há indícios de que parte ou todo o valor do ativo não será recuperado, mesmo com sucesso futuro de venda. A norma 15 exige a avaliação de imparidade sempre que houver indícios de que o valor contábil de um ativo não será recuperado. Sinais de imparidade incluem expiração do prazo de concessão ou proximidade do fim sem perspectiva da renovação. Outros fatores que indicam que os ativos não gerarão benefícios econômicos futuros suficientes. Então, por encerrada a minha apresentação. Obrigada.